O que aquele cara e o meu pai tanto conversam? Eu não faço ideia. Ok. Vocês viram isso? Ah, é? Isso aqui, gente, representa a esperança. Sabe, quando eu criei o canal, realmente eu nunca na minha vida inteira imaginei que eu ia estar fazendo esse vídeo. Eu realmente nunca imaginei que eu chegaria em uma marca tão importante e que ainda por cima chegaria desse jeito, sabe? Porque eu sempre achei que eu precisaria me esforçar muito, que eu precisaria ter um conteúdo fixo, que se eu ficasse com essa coisa de conteúdo variado e tal, o canal nunca iria ir pra frente, que eu precisava sempre ter o melhor áudio possível, a melhor qualidade possível, sempre ficar prestando atenção nas views, fazendo o máximo possível para poder chamar atenção, não focando naquilo que eu quero fazer, mas sim naquilo que mais ia dar view e mais ia dar like. Enfim, eu realmente pensei que eu teria que fazer tudo aquilo que a grande maioria dos youtubers precisavam fazer para poder chegar aonde chegaram. E eu sempre imaginei que eu nunca iria chegar nessa marca, porque eu sei que eu basicamente estava indo contra a maré, que eu estava fazendo muitas coisas que estavam indo contra o que o algoritmo queria, e que nesse ritmo o meu canal não queria crescer, porque eu não tenho conteúdo fixo, eu faço só o que eu quero, na hora que eu quero, o conteúdo que eu quero, e não tem fazer outras coisas. Eu nunca quis seguir de fato realmente uma carreira de youtuber, nunca quis trabalhar com isso. Então, por isso que eu sempre achei que essa marca nunca seria possível, porque é uma coisa que eu uso só para passar o tempo. Então, eu sempre tive a certeza que não importa quanta energia eu mandasse para Magic Dama, que esse dia nunca chegaria. Mas esse dia chegou. Esse dia chegou e finalmente chegamos na meta de 1000 inscritos aqui do canal. 1000 inscritos. Cara, posso dizer, simplesmente é estranho. É estranho pra mim porque, de novo, eu nunca na minha vida inteira imaginei chegar nessa marca. Eu comecei gravando um celularzinho, sabe? Trazendo aqueles joguinhos lá de Dragon Ball. E até engraçado, né? Porque hoje em dia eu falo muito de Dragon Ball e tal, e quase ninguém sabe disso, mas o meu canal começou com Dragon Ball. Eu sei que o primeiro vídeo que tem no meu canal é um vídeo de The Sims, mas na verdade é que ele não é o primeiro vídeo. Tem um outro vídeo antes desse. É um vídeo de Dragon Ball Tank Tag Team. Tank Tag Team é alguma coisa, enfim. Mano, foi a primeira vez que eu trouxe um vídeo aqui no canal, foi um vídeo de Dragon Ball. Um vídeo justamente desse jogo. Só que por algum motivo que eu não lembro, eu acabei excluindo esse vídeo, e esse vídeo não está mais disponível no canal. Mas sim, ele foi o primeiro. Esse vídeo de The Sims, ele não é o primeiro, ele é o segundo vídeo do canal. O primeiro vídeo do canal já está apagado, mas por incrível que pareça, era um vídeo sobre Dragon Ball. E hoje em dia, um dos temas que mais alavanca esse canal e que mais fez pessoas se conhecerem e se inscreverem foi justamente os vídeos de Dragon Ball. Então, eu realmente fico bem surpreso porque, sei lá, parece que é como se o destino estivesse conspirando, sabe? Estivesse fazendo tudo pra se encaixar nesse momento. Então, é um momento especial que eu nunca pensei que eu ia seguir, mas eu consegui. Consegui, e é claro que eu agradeço a todos vocês. Se não fosse por vocês, eu nunca teria chegado nessa marca. Tudo que eu tenho agora eu devo a vocês, por terem ficado no canal, por terem comentado, por terem deixado o like, por terem dado sugestões, por sempre estarem nas lives. Eu sei que ainda é um público bem pequeno, e eu também sei que não é um público totalmente fiel. São só um ou outro aí que eu sei que realmente são totalmente fiéis, que estão sempre lá no canal e tudo mais. Alguns nem sempre podem estar. Mas ainda assim, mesmo que seja a minoria e tal, cara, pra mim isso não importa. Mesmo que seja só uma única pessoa, cara, pra mim isso já é tudo. Porque, mano, eu tenho uma única pessoa, mesmo que seja uma única pessoa, mas ela já tá me acompanhando. E, cara, essa pessoa, mesmo sendo é uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que confia em mim, uma pessoa que quer sempre ver o meu melhor. Então, mesmo que seja só pra uma pessoa, eu sinto que, mesmo que seja somente por ela, mas eu acho que eu devo me esforçar mais um pouco. Porque ainda assim é uma pessoa, não é só um número, é um ser humano que está lá do outro lado, um ser humano que tem sentimentos, que fica alegre, que fica triste, e eu sei que ele espera muito de mim. E
E eu devo isso pra ele. Então mesmo que fosse somente uma única pessoa, que fosse 100% fiel aqui no canal, ainda assim eu ia tratar ela como se ela fosse o inscrito mais especial do mundo. Até hoje eu lembro do primeiro inscrito que eu tive aqui no canal, e foi uma felicidade gigante, porque, caraca, nossa, o primeiro inscrito que eu tenho aqui no canal, primeira pessoa que viu o meu vídeo e achou legal e resolveu acompanhar. Aí depois foi 2, 3, 4, 5. Eu lembro que eu fiquei no 5, sabe? No 5, quando parou no 5, eu achei que meu canal não ia passar dali. Porque eu acho que foram vários dias que o canal não passou dos 5 inscritos. Aí eu fiquei, sei lá, mano, eu tenho 5 inscritos. Eu já tava feliz pra caralho. Porque eu nunca imaginei chegar nem naquela marca. Mas aí subiu de novo, aí foi pra 10 inscritos, aí eu imaginei, caraca, 10 inscritos, eu não acredito nisso, mano. 10 inscritos, nossa, eu não acredito que eu cheguei nessa marca. Aí depois foi pra 15, aí foi pra 20, aí foi pra 30, 40, 50, e isso só foi crescendo, mano. E sempre que eu chegava em uma marca dessas, eu ficava muito feliz, porque realmente eu não acreditava chegar nessa marca. Foi algo realmente histórico pra mim. E eu não imaginava que as pessoas iriam ver e gostar de ver vídeos, sabe? Vídeos tão simples de um moleque só gravando jogos porque gostava de jogar videogame e queria poder gravar falando, sabe? Falando da experiência, mostrando a sua experiência para outras pessoas. Mesmo sabendo que ninguém iria ver, ninguém iria comentar ou, sei lá, deixar like alguma coisa, mas ainda assim, eu tava fazendo o que eu tava querendo há muito tempo. Eu tava feliz, sabe? E acho que pra mim o mais importante naquele momento era isso, eu tava feliz fazendo o que eu gostava de fazer. Eu não tava fazendo vídeo somente por fazer, eu tava fazendo porque realmente era uma coisa que eu amava fazer. Até hoje eu amo, na verdade. Mas eu decidi fazer primeiro pros jogos, tanto que o primeiro nome do canal era FJX10 Games, e porque eu realmente queria seguir esse canal como um canal de games. Principalmente porque, né, como já falei, né, a minha maior inspiração para começar esse canal foi o Alan, né? Foi o Alan do canal Alanzoca. Por mais que hoje em dia, né, seja um canal que eu não acompanho mais, por mais que eu acho que o Alan ele decaiu muito em questão de qualidade, ele não é mais o mesmo de antes, ele não é mais engraçado, não é mais carismático. Ele era muito legal na época que eu conheci ele, né, na época que o canal dele se chamava Electronic Designer. Mano, os vídeos dele eram maravilhosos, muito, muito bons mesmo. Eu basicamente virava a noite só vendo os vídeos dele, me alegrava muito com ele, com as piadas dele. E eu só ficava me perguntando, cara, eu quero ser como esse cara. Se um dia eu tiver um canal de games, eu quero ser como esse cara, exatamente como esse cara. E é triste, né? Porque hoje em dia, né, na verdade, eu quero ser totalmente o oposto do que é o Alan, né? Porque o Alan se tornou uma pessoa totalmente desprezível hoje em dia, né? Tanto por questões políticas e tal, né? Todo mundo sabe que ele, né, fez o L e tal. Tanto também porque ele é um mau caráter de fato, realmente. Ele é um mentiroso, ele é um merda, ele é um lixo. Então, é triste isso, sabe? É triste porque a minha maior inspiração hoje em dia é um cara que eu não quero ser, sabe? Eu não quero seguir. Então é até curioso isso, né? Mas eu não falo do Alan atual, eu falo do Alan antigamente, sabe? O Alan, pelo menos até 2018. Até 2018 ele ainda prestava. Hoje em dia, né, infelizmente ele se perdeu totalmente. Não é nem mais um décimo daquele Alan que ele era antigamente. E por um lado fico triste porque, né, é um cara que eu admirava muito, que eu gostava muito, eu queria ser como ele. Já hoje em dia é totalmente o oposto. Incrível. Mas foi nele que eu me inspirei. Tanto que, se vocês verem, né, muitos vídeos aqui do canal, principalmente de gameplay, até os primeiros e tal, eu sempre tentava ao máximo imitar ele, ser igual a ele. Tentava até usar algumas piadas que ele fazia. Outras piadas eu tirava de mim mesmo, mas muitas eu peguei do canal dele. Porque eu realmente gostava muito, eu queria muito poder estar naquele lugar. Sentir como é que tá jogando e falando, sabe? Porque se tem uma coisa que eu sempre amei na minha vida foi videogame. Videogame sempre foi o que eu mais gostava de fazer e eu adorava jogar. E quando eu via os youtubers jogando, eu jogava lá sozinho e tal, e eu ficava falando sozinho, sabe, comigo mesmo. Imaginando que tem alguém vendo aquela minha gameplay. Porque, sei lá, na minha cabeça isso é uma coisa muito legal, eu achava isso incrível. Então, isso foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer, por isso que eu resolvi começar o canal desse jeito. E foi como que nunca nada. Eu não lembro muito bem qual foi o momento que eu comecei a sair desse foco, do foco de gameplay e tal, e começar a ir mais para as outras áreas. Eu realmente não lembro direito, eu poderia abrir aqui o canal pra dar uma olhada, mas eu não sei, será que a gente faz isso, mano? Não, eu acho melhor não. Não, tá, beleza, tá, vamos fazer. Eu acho que mais merece, né, especial do canal, especial, né, então, né, eu acho que ajuda a gente poder pelo menos ver, né, como é que foi a trajetória do canal, né, então, né, vamos, né, antes, né, da gente ir realmente pro que importa, vamos fazer aqui um outro mini especial, né, vai ser 2 especiais aqui desse vídeo, vai ser um especial
mostrando um pouco aqui do canal, e depois vai ser o especial respondendo as perguntas. Então, vamos fazer aqui, né, esse pequeno vídeo especial. Esse aqui vai ser realmente mais porque eu realmente gosto muito do canal, tá? Pra você que veio aqui só pelas perguntas, eu vou deixar aí, tá, 1 minuto aí na tela, de quando eu vou começar, tá, essa minutagem. Porque agora vamos dar uma olhada aqui no canal, né, pra ver, né, como é que era antigamente, mano. Eu acho que vai ser interessante, né, a gente fazer isso, né, mano. Cara, é muito curioso, mano, porque, olha só, como eu já expliquei, esse aqui não é o primeiro vídeo do canal, então, né, o primeiro vídeo do canal foi um de Dragon Ball, tanto que era desse jogo aqui, ó, Dragon Ball Z Tenkaichi Tank Tag, era esse jogo aqui que eu trouxe pela primeira vez, só que foi no primeiro vídeo, esse aí eu apaguei, aí eu trouxe um outro vídeo, só dessa vez de um mod, aí esse daqui, aí esse aqui acabou sendo o segundo, mas já tinha um vídeo desse aqui, só que eu acabei excluindo e tal, mas enfim, bom, esse aqui foi o segundo vídeo do canal, 7 anos, mano, 7 anos de canal, mano, 7 anos de canal, galera, e aí depois foi Limbo, Call of Duty, esses jogos meio básicos, sabe, porque, né, até hoje, né, eu não tinha, né, tanta disposição assim, né, pra poder, né, gravar jogos realmente muito extraordinários assim, né, e tal. Meu PC nunca foi muito forte pra poder trazer muitos jogos e tudo mais. Tanto que esse também foi o motivo que me fez abandonar, né, a questão de gameplay, né. Porque pra ter um canal de gameplay, mano, você tem que ter um PC muito forte pra poder rodar muito jogo, você tem que ter console, você tem que ter dinheiro pra poder comprar vários jogos e tudo mais. E, cara, eu nunca tive isso, sabe? Eu nunca tive um PC muito bom, um PC muito potente, entre várias outras coisas. E por isso que pra mim ficou óbvio que, cara, eu tenho que parar com isso, eu tenho que tentar outra coisa, porque canal de games não vai ter como continuar sendo, porque eu não tenho os equipamentos, eu não tenho dinheiro pra poder comprar os jogos, eu não tenho um PC muito bom. Então, como que eu vou ser um canal de games sem os games, sabe? Tipo, uma hora vai acabar, eu trazia o que dava pra trazer. FNAF, Papers, Please, Fortnite, né, mano, Fortnite é um clássico aqui do canal. Eu trouxe tudo isso, mano. Isso daqui, ó, beleza? The Walking Dead, pra quem achava, né, que a série atual de The Walking Dead era a primeira, na verdade já tinha uma série que eu tava fazendo de The Walking Dead. Só que era bem antiga e tal, eu até expliquei isso lá no meu primeiro vídeo, que eu comecei a trazer e tal, só que eu não terminei, né, de fazer. Eu fiz só até a parte 2, se não me engano, depois eu parei, eu não lembro porquê. E cara, foram muitos vídeos, mano. Só de gameplay e tal. Algumas eu nem fazia thumb, porque na época eu não sabia direito fazer thumb. Então, que as thumbs eram muito tipo, sabe? Era muito qualquer coisa, eu não sabia direito fazer. Só pegava qualquer coisa e tal e jogava e foda-se, mano. Voltamos aqui com o The Walking Dead. Aqui, o primeiro vídeo de Final Fantasy 3 não tinha nem thumb. Aqui de Hello e o Negro também não tinha thumb. Então, mano, tinha muitos momentos que, sabe, eu não tava nem ligando muito, sabe, pra qualidade e tudo mais. Eu só gravava e tal, mano. Aí de vez em quando eu achava que seria bacaninha, né, ter uma thumb, aí eu colocava uma thumb. Mas, sendo bem sério, eu basicamente não ligava muito pra isso, mano. Aqui é só gameplay, vídeo e tal. Mano, eu tava até pensando em trazer um vídeo remake de The Jock of Creation. Seria legal, né, mano? Vocês iriam querer, mano? Eu acho que seria interessante, né? Beleza? Aqui, né, é o primeiro vídeo de Android Simulator aqui do canal. É até interessante, né, porque depois, né, eu comecei a fazer lá a série da Vitória. Aí esse aqui foi o primeiro vídeo onde eu resolvi colocar o meu rosto, né, o meu rosto na thumb. E, cara, só que você já vê, né, aqui, né, tá bem mal cortado e tal, né, mano, foi a primeira vez que eu fiz. Nem eu sei como que eu fiz isso, sendo bem sincero. Eu basicamente fiz só de qualquer jeito e tal, e aí ficou desse jeito aqui. Mas foi a primeira, tá? A primeira vez que eu coloquei o meu rosto em uma capa aqui do canal. E aí esse aqui foi o último vídeo de The Walking Dead que eu fiz naquela época. Depois eu só fui realmente voltar, né, com a série atual que vocês estão acompanhando aí no canal. Aí beleza, aqui novamente aí a partir daqui eu comecei a colocar o meu rosto mais nas thumbs. Pra poder ficar mais, né, igual realmente aos outros youtubers e tal, né, porque sempre colocava o rosto deles nas thumbs. E eu queria colocar meu rosto na thumb, né, tudo mais. Aí beleza, GTA e tudo. Aí aqui um comunicado, se não me engano, eu acho que era a questão de live que eu ia começar a fazer, se não me engano, não lembro direito. Aí aqui foi o primeiro vídeo de Dragon Ball do canal, mano. Sim, o primeiro vídeo de Dragon Ball do canal. E, cara, é basicamente um vídeo de evolução do Goku. Sério, eu realmente não sei o que me deu na cabeça, só queria fazer um vídeo de Dragon Ball, só que não sabia direito o que fazer. Aí eu resolvi, né, tipo, como eu tava com muitas imagens do Goku no meu celular, e eu tava começando a aprender a editar no celular, eu resolvi fazer essa coisinha aqui e mostrar a evolução do Goku, né? A evolução do Goku, desde Dragon Ball Clássico até Dragon Ball Super. Aí eu só coloquei lá um monte de imagem, coloquei algumas musiquinhas de fundo e tal.
E sei lá, na minha cabeça isso ficou muito legal, mano. E é isso aí, esse aqui foi o primeiro vídeo de Dragon Ball do canal, pra você que não sabia. Aí beleza, depois eu comecei a jogar aqui Cuphead, eu tava gostando muito de jogar Cuphead. Aí eu tava querendo fazer uns desafios e eu tava meio que criando desafios pra mim mesmo. Aí eu tava aqui, ó, desafio, derrotando o robô 10 vezes, desafio do Rei Dado, zerando sem moedas e tal, derrotando o robô e tudo mais. Aí eu comecei a fazer muitos desses desafios e sei lá, na minha cabeça era legal. E o interessante é que eu basicamente nem falava, eu só ficava jogando e tal, só tinha o meu rosto e tudo mais, porque sei lá, na minha cabeça, sei lá, isso tava muito legal. E aí aqui também eu comecei a série de do Wook, e mano, eu tenho que voltar com a série do Wook, mano, eu tenho que voltar, eu parei no meio e tal, eu tô querendo voltar, só que eu tenho que começar tudo de novo, mano, tudo de novo, porque eu perdi meu save atual, porque isso aqui era no meu antigo celular, porque pra quem não lembra, tá, esse jogo aqui é um jogo de celular, então eu jogava no celular, no meu antigo celular, e eu não tenho mais esse celular, ou seja, basicamente eu vou ter que começar desde o começo a série de The Wook. Então não sei o que eu vou fazer, não sei se eu faço um remake e tal, porque eu vou ter que começar do zero. Mas, mano, eu não quero excluir esses vídeos, porque, mano, são vídeos muito importantes, então eu acho que eu vou deixar. Mas ainda assim eu vou começar uma nova série de The Wook, só não sei quando, tá, mas eu vou começar. Porque, cara, eu lembro que eu gostava pra caralho desse jogo aqui, e eu nunca cheguei a ver o final, e eu quero muito ver o final, mano. Então beleza, aí que eu continuei, trouxe mais alguns vídeos. Esse aqui, se eu não me engano, eu acho que foi o primeiro vídeo mais bem editado do canal, digamos assim. Foi um vídeo, né, de Watch Dogs 2, onde é basicamente só meme. Só colocava umas fotos, tal, umas imagens e tudo mais. E também foi a primeira vez que eu comecei a usar, de fato, um programa de edição no computador. Porque até então eu só usava no celular, eu não usava no computador. Então era a primeira vez que eu estava aprendendo a como editar. Tanto eu, tanto o meu editor, né, o Sacola, já estava trabalhando para mim nessa época. E aí, tanto eu e ele, a gente tava aprendendo a editar e tal pro canal. E aqui essa imagem, mano. Essa imagem é muito legal também. Aí depois aqui, eu resolvi fazer um segundo, só que colocando um pouco mais de vídeo e tal, não só imagens e tudo mais. E também porque eu queria fazer tanto, tipo, de conversando, né, com os NPCs, tanto também vendo o que os NPCs conversavam, né. Então eu resolvi fazer dessas duas maneiras, e os dois são muito bem editados e tal, tem muito meme e tudo mais. E eu não sei porquê, mas eu gostei muito de ter feito isso, mano. Aí aqui foi o primeiro vídeo, bem editado aqui do canal, e também foi o primeiro vídeo que o Sacola editou, né. Tanto, né, que no começo, né, ele se apresenta e tal, ele fala que, oi, quem tá editando aqui é o Sacola, então também é outro vídeo bem interessante. E aí eu continuei, mano. Continuei aqui, e cara, agora falando sobre o primeiro vídeo que eu fiz, que não é de fato de gameplay, pelo que eu estou acompanhando aqui, acho que o primeiro vídeo realmente fora de gameplay que eu fiz, foi esse daqui, ó. Esse aqui foi o primeiro vídeo que eu fiz que não era de gameplay. Que era basicamente mostrando o meu rosto, né? Mostrando como é que era, né? O meu rosto, né? Pela primeira vez aqui no canal. E esse aqui foi o primeiro, mano. Agora, na questão de dar opinião sobre um assunto que não é de gameplay, né? Que é o jeito mais clássico, né? Que vocês conhecem aqui no canal. De eu reagindo a alguma coisa e dando a minha opinião. Cara, o primeiro vídeo que eu fiz desse estilo foi esse daqui. Esse daqui reagindo ao evento, né, da Ubisoft, só que reagindo a um vídeo do YouTube de fato, de uma pessoa de fato, foi esse daqui. Sobre quem é a Diana Cristina de Medeiros. Eu acho que esse foi o primeiro vídeo que eu realmente fiz, onde eu estava realmente reagindo a uma pessoa no YouTube e tal, falando o que eu achava e tudo mais. Mas de modo geral, realmente foi esse daqui. Esse aqui foi o primeiro, aí depois veio esse daqui. E aí aqui, mano, eu já tava começando mais ou menos a sair da questão de só gameplay, sabe? Ó, aqui era gameplay. Aí aqui, ó, eu saí um pouquinho, eu resolvi contar a minha história, né, a história do canal. Aliás, é bem impressionante, né, ver esse vídeo aqui, né, porque, mano, esse vídeo aqui... Mano, veja esse vídeo aqui, tá, depois desse vídeo aqui, tá, porque tem uma coisa bem interessante nele, tá, e vai ser bem interessante, né, a gente ver esse vídeo e depois ver esse daqui, né, é um contraste bem interessante. Aí esse vídeo aqui também foi um vídeo que eu gostei muito de ter feito, porque é um vídeo que tinha muitos memes e tal, tinha muita edição. É o primeiro vídeo que eu fiz com muita edição e eu gostei pra caralho de fazer ele. Aí teve outros aqui e tal. Aí, mano, eu acho que esse aqui foi o primeiro vídeo que eu fiz realmente falando sobre um assunto, sabe, do jeito que eu falo. Basicamente falando que eu acho sobre algumas coisas e tal, dando realmente a minha opinião. Aqui eu estava começando a sair da questão de gameplay. Aqui ó, comecei a fazer uma tier list, comecei a falar sobre o YouTube. Aqui eu comecei também a fazer vídeos diferentes, né, onde não tinha meu rosto e tal, eu só pegava alguns momentos e fazia, porque, né, eu gostava de fazer. Aí aqui era onde eu acho que foi o estopim que me fez sair totalmente da questão de só gameplay. Aqui eu reagi ao David Jones, aqui eu expliquei porque que eu acho o Anel Deixa 12 um jogo ruim,
Esse aqui também foi o meu primeiro shot que eu tava tentando fazer aqui no canal. Eu acho que foi o meu primeiro shot, ou pelo menos estava no formato e tal. E aí eu comecei a falar de canais e tal, comecei a fazer mais aquele estilo, reagindo a vídeos, né, falando e tudo mais. Mas eu ainda continuei com as gameplays, ó. Aí depois eu continuei nesse estilo, dando a minha opinião, começando a dar a minha opinião desse jeito, falando aqui e tal, respondendo pessoas e tudo mais. Enfim, aqui realmente daqui pra cá é basicamente o canal como você já conhece hoje em dia. Onde não é mais só gameplay, onde ainda tem gameplay e tal, mas também tem vídeos, né, diferenciados, dando a minha opinião de algumas coisas. Isso aqui realmente o canal realmente começou a virar o que ele é hoje, né? Ele começou a sair, né, de só gameplay e começou realmente a trazer outros temas e tal. E foi aqui realmente que eu mais realmente fiquei do jeito que eu tô hoje. E olha só, mano, olha só que legal, mano. Foi nesse vídeo aqui que surgiu a intro, né? A intro que vocês veem em todo o vídeo no final. Há 4 anos atrás. Há 4 anos eu ainda uso essa intro. É impressionante, mano, é impressionante. É incrível como até hoje eu uso essa intro, né, mano? A intro, né, que começa, né, começa no final do vídeo, né? Sempre deveria ser o começo, mas enfim. Então, cara, foi realmente... peraí, deixa eu colocar a tela aqui de novo. Então, cara, foi realmente, sabe, uma história bem incrível pra mim, o canal e tudo mais. Com certeza, sabe, significou muito pra mim. Tudo que eu acompanhei, tudo que eu comecei. Óbvio que tem coisas no canal que eu me arrependo de ter feito. E que talvez seja até uma das perguntas e tal, né? Então não vou responder isso agora. Mas, no geral, é isso. Só realmente queria contar essa pequena historinha aqui, né? Antes de começar o verdadeiro especial e tal. Perdoe, tá, pelo tempo, tá? Eu sei que vai comer muito tempo de vídeo. Mas, né, eu não ligo, né? E vídeo aqui no canal, né, longo, né? É o que vocês já estão acostumados. Então, eu só realmente queria falar isso. E agora vamos realmente pro que interessa, né? Que são as perguntas, né? Que eu falei que eu ia responder de vocês. Eu falei lá no meu post que pelo menos 30 ou 40 perguntas. Só que não foi possível. Infelizmente a gente não chegou, né, nessa marca. A gente só conseguiu... Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidão. A gente só conseguiu chegar na marca de 24 perguntas. Então não foi exatamente do jeito que eu queria, né? Eu queria 30 perguntas. Mas, cara, 24 já é bom, né? Já é uma coisa e tal. E também, mano, eu falei que eu não ia fazer se não chegasse nessa meta. Mas, cara, tem tantas pessoas que fizeram perguntas pra mim. Mesmo que algumas perguntas que são das mesmas pessoas, mas ainda são perguntas. Então, cara, eu tenho que responder, né? Eu tenho que responder porque, mano, eles se deram o trabalho de ir lá e perguntar. Então seria um grande desrespeito meu não responder essas perguntas, mesmo que sejam só 24. Então eu queria mais e tal, mas não foi possível, né? Enfim, acontece. Quem sabe, né, na próxima, né? Sei lá, né? Talvez no especial de 2 mil inscritos. Não sei, talvez. Mas, por enquanto, então é isso. Novamente, eu agradeço a todos, tá? Por causa disso, porque se não fosse por vocês, o canal nunca teria chegado onde chegou. Então, isso aqui não é só um especial pra mim, é um especial também pra vocês, pro canal como um todo. E é isso aí, mano. Muito obrigado mesmo, tá? E realmente eu sempre vou ficar de mãos levantadas pra vocês, dando sempre energia pra que os dias de vocês sempre sejam bons, porque, de novo, tudo isso só é possível graças a vocês. Então é isso aí, muito obrigado por tudo, tá? Graças a vocês o canal, ele é o que ele é hoje em dia, tá? Valeu mesmo, tá? Agradeço e sou muito grato a vocês por terem feito tudo isso possível. Eu nunca teria chegado onde cheguei, nunca estaria fazendo esse vídeo se não fosse por vocês. Então, de novo, muito obrigado mesmo. Valeu, mano. E é isso aí, agora vamos finalmente, porque todo mundo quer o especial de respondendo perguntas. Então é isso aí, vamos lá. Certo? Eu vou ler aqui pelo celular porque, bom, sei lá, porque eu acho que vai ser melhor, mano. Tá, então vamos lá. E, cara, é até curioso porque, mano, olha só qual é a primeira pergunta. Como é a sensação de finalmente alcançar os 1000 inscritos? Cara, é interessante porque, mano, basicamente eu acho que eu já respondi, né? Eu já respondi aqui nesse começo e tal, então, né? Enfim, se você não pulou e tal, né? Se você viu lá, viu o resto do vídeo, então meio que eu já respondi, né? Já respondi essa pergunta, né? Já falei aqui, né? Meio que toda essa falatória que eu tive no começo do vídeo, basicamente foi a resposta dessa pergunta. Então é isso, né, mano? Que diria, né? Começamos com a primeira pergunta sendo literalmente a resposta, que, né, basicamente foi literalmente o começo do vídeo inteiro. Bom, então tá aí, eu já dei a resposta, então é isso, mano. Mas ainda assim, muito obrigado por comentar, tá? Muito obrigado e é isso aí. Engraçado, né? Eureka-T9S. Como você conheceu Dragon Ball? E como se tornou um fã tão forte?
Tá, beleza, tá. Aqui são duas perguntas. Bom, a primeira pergunta é que como eu conheci Dragon Ball. Dragon Ball, se não me engano, eu acho que eu já falei já em alguns vídeos. Em alguns vídeos. Mas eu basicamente conheci através do Dragon Ball Z Kai. Dragon Ball Z Kai foi a primeira vez na minha vida que eu vi Dragon Ball em anime, tá? Em anime. Porque a primeira vez da minha vida que eu vi realmente algo de Dragon Ball foi no jogo Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Sim, foi através desse jogo que eu vi pela primeira vez na minha vida o que era Dragon Ball. Então, mano, eu acho que já deve imaginar, né? Na época eu não sabia o que era Dragon Ball, eu só vi lá o jogo e tal, eu gostava muito de jogar videogame. Se eu não me engano, eu acho que eu joguei até na casa de um colega, se eu não me engano. Não tô muito bem lembrado, porque já faz muito tempo e tal. A única coisa que eu lembro é que eu vi lá a seleção de personagens. Eu não conhecia nenhum personagem, então eu não sabia qual escolher, porque né, eu não conhecia ninguém. Mas eu lembro que o primeiro personagem que eu peguei pra jogar foi o Piccolo. E eu só peguei o Piccolo porque ele era o personagem mais diferente de todos. Porque né, ele era verde e tal, ele tinha as anteninhas e tal, ele era totalmente diferente, né, dos outros. Tanto que eu chamava ele de alienígena. Eu até lembro, né, que na época foi tipo, eu vou jogar aqui com esse alienígena. Nossa, mano, quem diria, né, que naquela época eu tava pegando literalmente o Piccolo, né, que seria um dos meus personagens favoritos de Dragon Ball, né, quem diria, né, mano. Mas, bom, então a primeira vez, né, na vida que eu realmente vi Dragon Ball foi através do jogo, né, foi através do jogo Budokai Tenkaichi 3. E em anime foi realmente pelo Dragon Ball Z Kai. E eu já até contei isso, né? Mas tipo, é até engraçado, né? Como eu conheci Dragon Ball, né? Pelo anime e tal, e eu comecei a acompanhar. Porque eu, como eu tava vendo Dragon Ball Z Kai, né? Através da Cartoon. Como eu tava vendo através da Cartoon, foi aquela versão e tal, que tinha, né, uma dublagem diferente, tinha uma trilha sonora diferente, tinha um monte de coisa diferente e tal. Então que é por isso, né, que eu até prefiro muito mais a versão do Kai do que a versão do Z normal, né, a versão do Z original, justamente porque é a versão que eu mais tô acostumado, né, que tem uma dublagem que eu me acostumei, que tem uma trilha sonora que eu me acostumei, e também porque tem um estilo de contar Dragon Ball que eu tô mais acostumado. Sem filler e tal, com aquelas intro, né, mostrando, né, o que ia acontecer e tudo mais. Então realmente é o jeito que eu mais estou acostumado em Dragon Ball. Tanto que é por isso também que a abertura, né, de Dragon Ball Z Kai é muito mais marcante pra mim do que a abertura do Xalá e Xalá. Por mais que seja uma abertura que eu também gosto muito, cara, não tem como. A abertura do Dragon Ball Z Kai pra mim é muito melhor. E vocês podem me julgar, mas é aquilo, né? É a abertura que eu tô acostumado, né? Foi a primeira abertura de Dragon Ball que eu vi na vida. Então, né, eu acho que é natural, né, que eu realmente prefiro mais essa abertura. Mas eu lembro muito bem que eu comecei Dragon Ball no episódio que o Vegeta tá em macaco gigante e o Goku ele tem que fazer a Genkidama pra poder tentar assassinar nele. Esse foi o primeiro episódio que eu vi de Dragon Ball. Ou seja, a primeira vez que eu vi o Goku foi quando ele tava lutando contra o Vegeta. E a primeira vez que eu vi o Vegeta foi quando ele tava transformado em macaco gigante. Tanto que eu fiquei muito surpreso quando o Vegeta ele voltou pra forma normal dele. Porque eu pensei, ué, peraí, esse macaco gigante era uma pessoa esse tempo todo. E cara, foi totalmente incrível. A primeira vez que eu vi o Vegeta na forma humana dele foi justamente quando o Yajirobe cortou a cauda dele e ele voltou a ser humano. Sério, foi totalmente inacreditável. Agora, sabe o que é mais inacreditável ainda? É que eu não passei a realmente acompanhar Dragon Ball através disso. Eu comecei a ver realmente Dragon Ball, na verdade, por causa do meu irmão. Porque o meu irmão, naquela época, ele gostava de Dragon Ball, ele acompanhava Dragon Ball. Ele sempre colocava Dragon Ball quando passava na TV. E na época, né, a gente dormia no mesmo quarto. Ele dormia na cama de cima e eu na cama de baixo. E aí a TV, ela ficava bem em cima, bem assim, ó, ficava bem acima assim. E aí a gente ia assistindo lá e tal. Aí foi ele que trocou de canal e colocou em Dragon Ball. Então, tipo, foi ele que colocou naquele canal. E na época e tal, né, tipo, né, como a gente meio que dividia, né, uma hora, né, eu colocava no meu programa, outra hora ele colocava no programa dele, aí ele colocou em Dragon Ball, aí, né, como a gente assistia de noite e tal, eu ficava tipo, mano, pô, já colocou nesse programa aí então vamos assistir. Aí, né, aí eu ia assistindo e tal, aí, mano, só foi, mano, sabe, só foi, eu fui assistindo, e eu comecei a gostar. Comecei a acompanhar e tal. Começou até, tipo, a ter momentos em que o meu irmão nem precisava colocar em Dragon Ball, porque eu mesmo já queria colocar em Dragon Ball. Então é até curioso, né? Porque quem realmente de fato começou a me fazer querer ver Dragon Ball foi o meu irmão, porque ele gostava, ele sempre colocava no canal, e aí eu comecei a ver junto com ele. Então isso também é uma outra coisa bem impressionante. E eu comecei realmente a ver Dragon Ball através da saga Saiyajin, pela luta do Goku contra o Vegeta macaco gigante. Foi através daí que eu comecei a ver Dragon Ball, e aí eu não lembro direito, mas se eu não me engano, eu acho que foi na morte do Freeza,
né, na morte do Freeza e tal, que o anime ele meio que deu reboot, né? Ele deu reboot e tal, aí ele voltou do zero, e eu fiquei muito puto com isso na época, mano, porque tipo, eu tava acompanhando e tal, aí o Goku na teoria tinha matado o Freeza, só que eu não sabia o que tinha acontecido com o Freeza, porque a série, em vez dela continuar, ela voltava desde o começo, e eu não sabia por quê. Tanto que isso sempre acontecia e tal, tanto que eu levei muito tempo sem ver a saga Cell, porque eu tinha que esperar desde o primeiro capítulo até o outro capítulo. E, mano, foi realmente muito, sabe, muito louco essa época, porque eu ficava muito puto, porque eu queria ver os próximos capítulos e tal, só que o anime sempre voltava, aí eu sempre ficava rezando, sempre que chegava no episódio que estava, né, que estava antes de voltar, eu sempre ficava perguntando, cara, por favor, mano, por favor, não volte, continue. Tanto que, mano, eu fiquei muito feliz quando começou o episódio de Dragon Ball e começou lá no espaço, com o Freeza todo destruído. É a primeira vez que eu vi o Freeza todo destruído. E quando eu vi o Freeza no espaço, todo destruído, e aí eu pensei, caraca, mano, finalmente eles estão continuando a história. Até que enfim, eles não vão voltar desde o começo. Eu não vou precisar rever a trama toda desde o começo. E eu fiquei muito feliz, mano. Eu fiquei muito feliz mesmo. E aí, quando acabou a saga Cell, eu até imaginei que fosse ser o final, né? Fosse o final da saga e tal. Teve até uma abertura bonitinha e tal. Porque eu não sabia da saga do Majin Buu. Eu não sabia, eu só fiquei sabendo da saga do Majin Buu logo depois. Porque a saga do Majin Buu, ela não passava no Dragon Ball Z Kai. Ela só foi passar no Dragon Ball Z Kai episódios finais. E esse anime, na época, ainda não existia. Ou seja, eu passei, eu acho que uns 4, 5 anos sem ver a saga do Majin Buu. Eu só vi até a saga do Cell. Só até essa saga que eu vi Dragon Ball. Mas até ali eu já era fã, eu já gostava muito de Dragon Ball. E só depois de longos anos que eu realmente consegui ver a saga do Majin Buu através do Dragon Ball Z Kai episódios finais. Que foi através daí que eu finalmente consegui acompanhar essa saga. Aí depois veio o Dragon Ball Super e tal. Naquele momento também eu já tinha visto o GT, também já tinha visto o Dragon Ball Evolution. E aí, por último, eu comecei a ver Dragon Ball Super, que aí, né, começou, né, a ser o meu anime favorito e tal. E aí o resto é história, né? E aí a outra pergunta e tal é como eu me tornei um fã tão forte, né? Bom, eu acho que eu meio que já falei, né, nessa minha historinha e tal, né, tipo, eu meio só fui vendo e tal, comecei a gostar, comecei a jogar os jogos, comecei a falar com outros amigos que gostavam de Dragon Ball, comecei a engajar, né, em muitas discussões sobre Dragon Ball e tal, e é isso, mano, não tem muito o que dizer, sabe, foi algo meio que muito natural, eu só vi, gostei, comecei a acompanhar, comecei a seguir a comunidade, e é isso aí, mano, aí o resto foi história, sabe, acho que não tem mais muito o que dizer, foi só natural, sabe, eu só gostei, comecei a acompanhar, e é isso aí eu fui gostando, até que eu me tornei o fã que eu sou hoje em dia. Então é meio que é isso, tá? Acho que não tem mais muito o que dizer. E eu sei que eu demorei muito nessa resposta, mas aqui realmente eu queria, né, poder contar, né, a minha história sobre Dragon Ball e tal, porque realmente é uma história que eu gosto muito de contar. Mas é isso, mano. Foi assim que eu conheci Dragon Ball. E aí, por isso que, né, eu sou o fã que eu sou hoje de Dragon Ball, mano. E pois é, essa é a minha história. Desculpa, se não teve muita emoção, se não teve um dragão, sabe, pra poder enfrentar no mesmo caminho. Mas é isso, mano. Nem sempre as histórias são muito boas, né? São sempre só muito simples. Benadão 1000 Grau. Qual o vídeo que você mais tem orgulho no teu canal? Cara, eu acho que eu não tenho um vídeo assim preferido, porque, mano, tem muitos vídeos no canal que eu gosto, mas também tem outros vídeos que eu não gosto. E sei lá, eu não acho que tem um assim específico e tal, que eu goste muito, que eu não gosto e tal. Sei lá, eu simplesmente não tenho, mano. Mas eu acho que, tipo, sei lá, se fosse pra eu escolher, eu acho que o vídeo que eu mais tenho orgulho realmente de fazer no canal, tipo, de orgulho mesmo, cara, mano, deixa eu dar uma olhada aqui, mano. É só pra ver se eu consigo achar um aqui, mano, porque eu não tô muito bem lembrado, tem muito vídeo e tal, mas deixa eu ver aqui. Cara, pelo que eu vi aqui, mano, o vídeo que eu realmente mais me orgulhei de fazer e tal, não tipo em torno de, nossa, você sabe como eu tenho orgulho desse vídeo e tal, não sei mais o que, não, né, porque, né, como eu já falei, meio que basicamente quase tem muitos vídeos, né, que eu tenho orgulho de ter feito, mas também tem outros que eu não tenho, mas se eu tivesse que escolher, mano, com certeza o vídeo que eu mais tive orgulho realmente de fazer foi o vídeo As Manipulações e Mentiras de uma Viúva de Dragon Ball Z. E cara, eu tenho muito orgulho desse vídeo, porque eu sempre gostei de falar de Dragon Ball, eu sempre gostei de discutir sobre Dragon Ball. Só que eu sempre fazia isso, né, e tal, de uma forma
uma forma bem genérica e tal, nos comentários e tal, digital e tudo mais. Eu nunca realmente fiz um vídeo falando sobre isso, sabe? Tipo, colocando pra fora tudo que eu sentia sobre a comunidade de Dragon Ball. Eu nunca fiz isso na vida. Essa foi a primeira vez na minha vida que eu comecei a colocar isso pra fora, sabe? Comecei, tipo, a pegar uma filme de Dragon Ball, a pegar tudo que eu tenho sobre o que eu mais odeio das luvas de Dragon Ball Z e colocar isso pra fora. Essa foi a primeira vez que eu fiz isso em vídeo, então é um vídeo muito satisfatório pra mim, porque é um vídeo onde eu senti que eu tava pela primeira vez fazendo algo que eu queria fazer há muito tempo, que era finalmente falar tudo que eu sei sobre as luvas de Dragon Ball Z, as manipulações que eles fazem, as hipocrisias e tudo mais, o hate que eles tacam em Dragon Ball Super e tudo mais. Mano, foi a primeira vez que eu tava realmente colocando pra fora uma coisa que eu já queria falar há muito tempo, que até então eu só tava conseguindo falar em digital, eu não tava conseguindo falar em vídeo. Aí finalmente eu consegui falar em vídeo, então só por causa disso é um vídeo que me faz ter muito orgulho, e também porque, né, é um dos grandes primeiros vídeos de Dragon Ball, né. Até então eu já tinha feito, né, um vídeo, se eu não me engano, eu acho que era reagido a um vídeo de um cara, pelo que eu me lembro, mas ainda assim era um vídeo que, apesar de ser mais um vídeo de Dragon Ball, né, o grande primeiro vídeo de Dragon Ball de fato, falando sobre Dragon Ball, como eu falo hoje em dia, ainda assim não era daquele jeito. Eu acho que realmente o que começou tudo foi realmente esse vídeo, então basicamente a base para tudo que veio depois sobre vídeo de Dragon Ball foi com certeza esse vídeo, e é um vídeo que teve uma redução muito boa, né, mano, teve 4.2 mil visualizações. Então é um vídeo que realmente eu tenho muito orgulho, não pelas views e tal, e por esse tipo de coisa, mas também porque foi um vídeo onde eu finalmente consegui fazer aquilo que eu tava querendo fazer há anos. Antes de quebra, eu também já vou aqui, né, já responder aqui uma outra pergunta, que eu acho que não foi feita, mas ainda assim é bom que eu já diga logo, né, que assim como esse é o vídeo que eu mais tenho orgulho de ter feito, qual é o vídeo que eu menos tenho orgulho de ter feito? Eu sei que ninguém perguntou isso e tal, mas, né, caso você tenha essa dúvida, já vou logo responder aqui como bônus, né. Bom, eu acho que pra surpresa de ninguém, o vídeo que eu mais não sinto orgulho de ter feito, e não só orgulho, como também o vídeo que eu me arrependo de ter feito, é com certeza esse vídeo, mostrando os dois lados, mentiras e verdades. Que, né, por ironia do destino, é basicamente o vídeo mais visto do canal inteiro, com 10 mil visualizações. E também é um dos vídeos mais longos do canal, com 8 horas. Então, tipo, cara, é um vídeo muito engraçado, sendo bem sincero, porque ao mesmo tempo que ele é o vídeo mais visto do canal, com mais visualização, ele também é o vídeo mais longo do canal, com 8 horas. Ou seja, o vídeo mais visto do canal é um vídeo de 8 horas. 8 horas, um vídeo super longo, é o vídeo mais visto do canal. Então já começa por aí. E também, além de ser o vídeo mais visto do canal, também é o vídeo que eu mais me arrependo de ter feito. É um vídeo que, se eu pudesse voltar um tempo e não ter feito, eu com certeza não teria feito. Não só pela frustração que eu tive de ter feito esse vídeo, porque, mano, todo o processo pra fazer esse vídeo e tal, ele foi terrível, sério, foi terrível. Foi com certeza um dos vídeos que eu mais sofri pra poder produzir. Não pela duração, pelos argumentos e tal, mas por causa do psicológico realmente, porque, mano, esse assunto aqui tava me pegando muito, eu não tava começando a me sentir bem fazendo isso e tal, e eu também ficava me perguntando, cara, por que eu tô fazendo esse vídeo? Por que, mano? Por que eu só não dou um foda pra isso tudo? Por que realmente eu tenho que fazer isso daqui? Porque, cara, mano, era uma treta que eu comecei a acompanhar. E, mano, eu tava vendo tanta mentira, tanta injustiça, tanta coisa mentirosa, tanta coisa sem sentido nenhum, que, cara, eu não sei, eu só realmente senti que, mano, eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que, mano, isso aqui é mentira, isso aqui não é verdade, meu Deus do céu, isso aqui é manipulação. E eu sou uma pessoa que sempre odiou injustiça. Eu nunca gostei disso, eu nunca gostei de injustiça, de uma pessoa mentindo na cara dura e tal. Aí, mano, quando eu tava acompanhando essa treta, aí eu vi o Gabs dando o tanto de mentira que ele inventou, mano, não teve jeito, eu tive que me pronunciar, eu tive que falar alguma coisa, mesmo não estando 100% dentro da treta, até então eu tava meio que só nos comentários e tal. A primeira vez em vídeo que eu realmente entrei nessa treta foi realmente nesse vídeo aqui, até então eu tava só nos comentários. E, cara, mano, eu realmente, às vezes, eu não sei. Às vezes eu acho que eu não devia ter feito isso, porque é um vídeo que me trouxe muita dor de cabeça, até hoje me traz, mas ao mesmo tempo também é um vídeo que fez a grande maioria das pessoas conhecerem meu canal. Eu até lembro que depois desse vídeo aqui, o meu canal explodiu. Se eu não me engano, acho que nessa época eu tava com 100 inscritos, se eu não me engano, 100 e pouco por aí. Aí, mano, depois desse vídeo aqui, mano, o canal, ele explodiu. Ele saiu de 100 inscritos para 200, 300, 400, 500. Cara, é impressionante o tanto de inscritos que eu ganhei com esse vídeo. Sério, esse aqui é o vídeo que mais me deu inscritos no canal. Na moral mesmo. Então, cara, é uma relação de amor e ódio que eu tenho nesse vídeo. Porque ao mesmo tempo que ele é um vídeo que me colocou aonde eu tô, que ele é o vídeo mais visto do canal, e também um vídeo que também fez, né, com que eu chegasse nos números que eu cheguei hoje,
de eu ficar conhecido como eu sou hoje, ele também, ao mesmo tempo, também é um vídeo que eu mais me arrependo de ter feito. Então é muito irônico isso, né, mano? É realmente muito irônico, mas ainda assim eu devo um pouco a esse vídeo, porque esse vídeo aqui também basicamente fez com que esse vídeo aqui existisse, né? Porque sem esse vídeo eu basicamente, acho que eu nem chegaria perto dos 1000 inscritos. Se não fosse por esse vídeo, eu acho que eu estaria com 700, 800 e tal, por aí. Porque, mano, esse vídeo aqui me deu inscrito pra caralho, me deu muito inscrito. Então boa parte, né, desse vídeo aqui e tal, então querendo ou não, eu devo agradecer a esse vídeo de 8 horas. Mas ainda assim, mesmo com tudo isso, por incrível que pareça, esse aqui é o vídeo que eu mais me arrependo de ter feito. E que eu mais odiei de ter feito. E com certeza, se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria esse vídeo. Com certeza, eu não faria. É um vídeo realmente que eu me arrependo muito de ter feito. Mesmo que ele tenha me dado muitos benefícios aqui pro canal. E seja também o vídeo mais visto do canal inteiro. Pois é. Aí eu acho que os outros vídeos que eu me arrependi um pouco de ter feito e tal, são aqueles vídeos lá explicando a história de Far Cry 5, Far Cry 6 e tal, do Watch Dogs e tudo mais. Eu acho que esses vídeos são vídeos que o resultado final eu me orgulho, mas eu não consigo gostar, porque o processo para fazer eles foi muito demorado e também é um processo que eu não gosto muito de ter usado, porque eu tive que ler roteiro, eu tive que escrever roteiro, e eu não gosto de escrever roteiro e eu também não gosto de ler roteiro. E esses são os únicos vídeos do canal que eu fui obrigado a fazer fazendo um roteiro e lendo o roteiro. E novamente eu odeio isso. Então o processo para fazer esses vídeos foi muito ruim, eu odiei ter feito esses vídeos, mas por outro lado eu gostei do resultado final. Então o resultado final eu gostei, mas o processo até ele eu não gostei de ter feito. Então eu acho que por isso que também são dois vídeos que eu me arrependo um pouco de ter feito. Mas é isso, mano. Então, né, respondendo a pergunta, o vídeo que eu mais me orgulho de ter feito é o vídeo de Dragon Ball. E o vídeo que eu mais odiei de ter feito, que eu não sinto orgulho de ter feito, é o vídeo de 8 horas, mostrando os dois lados e tal, daquela treta lá do Gabs, do crítico e tudo mais. Esse é o vídeo com certeza que eu mais me arrependo de ter feito. Teorema TTC 73. Mais uma pergunta, você tem orgulho de tudo que você fez no seu canal desde o início? Bom, eu acho que essa pergunta aí eu meio que já respondi, né? Então, né? Tem algum arrependimento? Mudaria algo se tivesse esse poder? Eu meio que já respondi uma pergunta antes de ler, né? Puta, né? Lorenzo Girão menos W7N. Mano, por que vocês têm esses nomes bizarros, hein? Se bem que o meu link é Djalma X10 Games, né? Então acho que eu não tenho muito direito de falar disso, né? Por que não gosta de Dragon Ball GT? Porque é uma merda. Tá, beleza, ok, tá. Vamos fazer aqui uma resposta um pouco mais elaborada. Cara, mano, eu basicamente não gosto de Dragon Ball GT porque ele é um anime que tem muito furo de roteiro, e furo de roteiro que me incomoda, diferente de outros animes tal, que tem furos e tal, só que são furos que não me incomodam tanto assim. Mas, cara, o GT ele tem tanta coisa forçada, tem tanta coisa sem sentido, tem tanta merda e tal, que, mano, nossa, pelo amor de Deus, mano, são furos que eu não consigo, sabe, eu não consigo nem sequer passar pano. Tem alguns do Z e do Super que eu consigo passar pano, mas, mano, no GT eu não consigo, simplesmente não consigo, porque são furos que, mano, são coisas tão forçadas, que, mano, sabe, chega a ser totalmente ridículo. E outra coisa também que eu não gosto é também a questão de que é basicamente só o Goku que luta. Tanto no Z e no Super, a gente tem vários momentos onde, beleza, o Goku tem um destaque e tal, só que outros personagens, ainda assim, eles tinham seus momentos para poder brilhar. E no Dragon Ball GT é só o Goku. É o Goku que derrota todo mundo, é o Goku que é isso, é o Goku que é aquilo e tal. Então, tipo, mano, é o Goku que basicamente resolve tudo. Não tem quase nenhum, é muito raro o momento onde outras pessoas estão lutando que não seja o Goku. É impressionante como que só o Goku que luta nesse anime. E isso é uma coisa que me incomoda, porque, mano, tem vários outros personagens e eles não usam. É totalmente impressionante. Cara, o Vegeta, que era basicamente o segundo protagonista ao lado do Goku, cara, ele só aparece pra lutar só na última saga e na última luta. Ou seja, o Vegeta, ele é jogado de lado o anime inteiro, e em uma saga ele serve só pra ser vilão. Ele não serve nem pra poder ajudar o Goku, ele serve só pra ser vilão. Só pra isso. E ainda por cima sendo controlado pelo Baby. Na saga do Super 17, ele tem até uma lutinha lá e tal, só que é só isso, depois novamente é só o Goku. Aí na saga dos dragões, ele aparece só na última luta, e ainda por cima libera o Super Saiyajin 4 da forma mais imbecil que eu já vi na minha vida. Do nada a Bulma aparece com uma máquina, transforma ele em macaco, aí do nada ele vai, se transforma de volta e vira Super Saiyajin 4. Sendo que, mano, desde quando pra você virar Super Saiyajin 4 é só você virar macaco gigante, aprender a controlar e aí voltar pra sua forma humana? Sendo que, mano, peraí,
mano, desde quando esse é o segredo pra virar Super Saiyajin 4? Qual a lógica por trás disso? Mano, cara, uma lógica que, mano, que nem o GT sabe explicar. Entre várias outras coisas, tem a Pan e o Gil, que só por si só, já basicamente faz o anime inteiro ser um lixo. A primeira saga também é muito ruim. O jeito que o Goku virou Super Saiyajin 4, eu também acho sem sentido total. Do nada inventaram agora que... que a Lua também consegue fazer um Saiyajin virar o Zaru. Tipo, pô, peraí, se a Lua podia fazer um ser humano virar o Zaru, então por que outras pessoas não viraram o Zaru? Tipo, sei lá, o Vegeta e o Nappa quando eles estavam indo pra Terra, por que eles também não viraram o Zaru? E não foi o Vegeta que falou que somente a Lua poderia transformar um Saiyajin em macaco gigante, já que a Lua é a única coisa que transmitia raios Blux? Desde quando a Terra também transmite raios Blux? E peraí, se a Terra realmente era a única coisa que poderia transformar em macaco gigante, então por que... Mano, sabe, tipo, mano, uma solução que eles tiraram do rabo. Literalmente, do nada, eles inventaram que a Terra também pode transformar em macaco gigante. Do nada, literalmente do nada. E também o próprio Super Saiyajin 4 também é uma transformação que é legal e tal, mas o conceito dela e tudo mais não faz sentido nenhum, mano. Tá, mano, por que o Goku virou um macaco dourado? E por que quando ele voltou pra forma normal, ele ganhou uma nova transformação? Cara, sabe, não faz sentido nenhum, mano. Cara, mano, aí eu tenho ódio do GT, mano. Sério, eu tenho muito ódio desse anime. Basicamente, as únicas coisas que funcionam no GT Super Saiyajin 4, a trilha sonora e a abertura. Essas três coisinhas são as únicas coisas que prestam no GT. De resto, é só lixo. Daima ou GT? Daima. Qual o melhor Super Saiyajin 4? Daima ou GT? Daima. Qual o melhor Kamehameha? Esse. Qual o seu ataque favorito de Dragon Ball? Esse. Gabriel Games. Pergunta número 1. Por que o Goku usa calcinha? Vai tomar no seu c... Pergunta número 2. Quando o Orgulho Saiyajin vai ser canônico em Dragon Ball? Nunca. Pergunta número 3. Onde é as aulas de balé do Broly? Novamente, vai tomar no seu c... Eureka. Qual o nome da sua cidade? Pirarucu. Eureka, se fosse pra fazer uma collab de algum vídeo e você poderia chamar qualquer canal, até quem não conhece, quem você chamaria? Cara, com certeza, mano, a primeira pessoa que eu chamaria é o Goku, mano. Até porque, mano, o Goku, ele basicamente o melhor canal de Dragon Ball que tem atualmente, mano. Então, tipo, mano, ele com certeza é um cara que eu queria muito debater sobre vários assuntos. Então, com certeza seria o Goku. Aí, se não pudesse ser o Goku, poderia ser o Augusto do canal Season 4. Mano, um dos dois eu queria fazer uma collab, mano. Ou Season 4 ou o Goku. Tem que ser um dos dois, mano. Sério, eu adoro esses caras. Adriano 3635. Qual estilo superior é melhor? O do anime ou mangá? Anime. Lorenzo Girão. Por que você começou a refutar a narrativa do Goku Maduro? Porque é uma narrativa que sempre me incomodou, eu nunca gostei e que eu basicamente sempre achava totalmente justo. Aí eu via muitas pessoas falando, vi muitas pessoas dizendo que não, essa narrativa é verdade, não sei mais o que e tal, sendo que é uma narrativa que eu sempre sabia que era mentira. Então eu basicamente vi isso, achei totalmente injusto esse tipo de coisa. E quando eu comecei a falar de Dragon Ball e tal, aí eu meio que comecei a refutar essa narrativa. Aí como essa narrativa é uma narrativa que basicamente vários youtubers começaram a falar, então eu pensei, mano, eu vou refutar todos esses youtubers. E estamos onde estamos. E também porque o Goku do Super é a minha versão favorita do Goku. Também tem isso. Eureka de novo. Quantos anos você tem? 23. E faz quanto tempo que você produz conteúdo? 7 anos. Você tem orgulho do que você gerou no seu canal durante todo esse tempo? Cara, eu tenho sim, tenho muito orgulho, até porque eu acho que eu gerei muitas coisas boas. Óbvio que eu devo de gerar também algumas coisas ruins e tal, mas sei lá, pelo menos até onde eu sei, eu acho que eu só gerei coisas boas, mano. Então, sim, eu tenho orgulho, mano. Eu tenho orgulho do meu canal, eu tenho orgulho dos meus inscritos e eu tenho orgulho das coisas que eu faço aqui no meu canal, das minhas opiniões, das minhas gameplays e tal. Por mais que alguns vídeos, né, tenham alguns problemas e tudo mais, por mais que a qualidade não seja lá aquelas coisas e tudo mais, ainda assim, eu tenho sim orgulho do que eu faço, eu tenho orgulho do que eu produzi e eu tenho orgulho, né, de poder chegar a dar as minhas opiniões e tal. E tem pessoas que concordam e pessoas que discordam, né? Eu fico muito feliz de saber que tem pessoas que me acompanham, mesmo discordando das minhas opiniões. Eu fico muito feliz com isso porque eu não quero ter pessoas que só babam ovos de mim e que basicamente concordam com tudo que eu falo. Novamente, o Benadão Mil Grau. Esqueci de fazer uma pergunta. Qual é o seu nome real? Felipe. Lorenzo Girão. Está gostando da faculdade de enfermagem ou quer mudar de faculdade? Eu basicamente já terminei a faculdade de enfermagem, tá? Tanto que esse ano vai ser basicamente a minha formatura. E respondendo a sua pergunta, sim, eu gostei muito e tal. E eu fico muito feliz porque finalmente eu vou me formar.
E é isso, mano. Tô muito feliz e sim, eu gostei muito. Eu fico feliz, né, de estar basicamente respondendo isso basicamente no ano em que eu vou me formar. Tanto que, né, a formatura vai ser daqui a alguns meses, então... eu tô feliz, eu tô realmente bem feliz e fico realmente bem mais feliz porque eu já finalmente vou me formar e finalmente já terminei a faculdade. Então, realmente eu fico muito feliz. Obrigado. Teorema. Você acredita em alguma religião ou segue alguma base de alguma crença? Sim, eu acredito sim na religião, tanto que a minha religião é a religião católica. Então, eu, né, por ser católico, eu obviamente, né, que acredito sim muito na minha religião. Eu acredito muito em Deus e tal, esse tipo de coisa. Só que eu sou, digamos que um praticante, não praticante na verdade. Ou seja, eu sou católico, só que eu não pratico, sabe, a palavra de Deus. Eu não vou todo dia pra igreja, eu não fico rezando toda a santa hora e tal. Sabe, eu meio que sou um pouco deslocado da religião. Então eu costumo não ser muito religioso, mas eu tenho a minha religião, eu acredito em Deus, mas eu sou uma pessoa que não gosta de praticar tanto assim, sabe? Eu não sou uma pessoa que fica praticando tanto assim a palavra de Deus. Eu realmente só acredito em Deus e é isso aí. Só acredito e só. Eu não fico lendo a Bíblia, eu não fico indo pra igreja, eu não fico pregando a palavra de Deus 24 horas por dia. Não, eu sou realmente uma pessoa que é católica, mas que acredita na palavra de Deus. Só isso. É só isso mesmo. Você já teve experiência com essa fé? Sim, porque eu sou católico, a minha família é católica e antigamente eu ia numa igreja. Então, né, eu já conheci muitas pessoas católicas, apesar de que a grande maioria dos meus amigos atuais são basicamente cristãos. Então, tanto o cristianismo, tanto o catolicismo, basicamente meio que, né, eu sou meio que envolvido nesses dois, né? Tanto por conhecer muitas pessoas cristãs, tanto por conhecer muitas pessoas católicas, tanto por ser um católico e também porque eu já fiz catequese, né? Então também tem isso. E sim, obviamente, pelo fato de eu acreditar em Deus, eu já pedi muitas coisas para Deus e tal, eu já rezei, já orei e tudo mais. A única diferença realmente é aquilo que eu falei, né? Que eu sou um católico, só que eu sou um católico não praticante, né? Que eu não fico praticando os negócios do catolicismo e tal. Tanto que sempre que eu posso me afastar um pouco da religião, eu sempre me afasto. Porque religião é uma coisa que eu não gosto de falar, sabe? Eu não gosto de ficar falando e tal, porque eu não entendo muito bem, não é muito minha praia, não é uma coisa que me atrai muito e tal. É aquilo que eu falei. Basicamente eu sou um católico que não gosta de ficar praticando as palavras de Deus e tal, não gosta de ficar falando de Deus e tudo mais, mas o resto sim, eu acredito em Deus e esse resto aí, tá? Eu realmente sou uma pessoa que não gosta de ficar praticando e ficar falando muito sobre religião, mas eu tenho sim uma. Novamente, Lorenzo, qual sua obra favorita da ficção? Dragon Ball. Seu jogo favorito? Super Mario 64. Por que seu nome é FJX10? Bom, isso aqui também é uma coisa que eu também já expliquei, mas dando uma pequena resumida, basicamente quando eu jogava online e tal, eu tinha que colocar o link e tal, que não era o meu nome e tudo mais, e aí eu tive que pensar. E aí como é que eu pensei nesse link? Bom, eu pensei em colocar o F, né, porque né, F é basicamente a inicial do meu nome, né, Felipe e tal, então eu resolvi começar com F. Tá, beleza, aí eu já tinha um F. Aí eu precisaria colocar eu precisaria colocar mais algumas caracteres para poder completar lá o link e tal, que eu queria colocar para poder, né, para poder jogar online e tal, e esse tipo de coisa. E aí o primeiro que eu pensei foi o F, e aí o segundo que eu pensei foi o J, porque na época eu gostava muito de uma menina, e essa menina se chamava Joyce. E pelo fato dela se chamar Joyce, e eu gostar muito dela, por isso que eu acabei colocando J, ou seja, J de Joyce. E aí ficou FJ. F de Felipe e J de Joyce. Porque eu gostava dela e tal, e naquela época eu era muito novinho. E sei lá, na minha cabeça, colocar o meu nome perto do dela era basicamente um sinal de que a gente iria ficar junto e tal. Enfim, naquela época eu era muito moleque, mano. Então tá, valeu pra me julgar. Aí o X é basicamente porque eu acho que o X é uma palavra bonita, sei lá, eu gosto de falar, sabe? Tipo, eu acho que dá uma coisa legal, bacana e tal, tipo, a X. Sei lá, sabe, o jeito de pronunciar, eu sempre achei muito foda, sabe? O X sempre foi uma letra que eu sempre gostei muito de pronunciar. Não sei porquê, sei lá, eu realmente só achei legal, sabe? X e tal. Então é o F, porque é a letra do meu primeiro nome. O J, porque é a letra do primeiro nome da garota que gostava. E X, porque eu realmente só achava legal, porque eu acho bacana pronunciar X. X. E o 10 era porque, para poder completar, né, esse meu link, né, que eu tava querendo colocar online, eu tive que colocar um número no final. Aí eu só fiquei pensando, aí eu fui e tal, tipo, FJX1, FJX2, FJX3 e tal. Aí eu fui até achar o que mais me agradava. E aí, por sinal, o que mais me agradou foi o 10. E foi aí que ficou FJX10.
Pretende fazer outras faculdades ou curso do ensino superior? Sim, eu pretendo fazer, tanto que eu tô basicamente querendo sair da área da enfermagem, porque eu percebi que a área da enfermagem é uma área que eu não quero, sabe? Eu realmente achei que eu tava querendo enfermagem e tudo mais, só que eu não sei, mano, sabe? Tipo, depois que eu acabei o curso, eu só percebi que, sabe, isso é uma área que, sei lá, não é pra mim, mano. Eu basicamente só não quero seguir essa área, e por causa disso, esse ano eu tô querendo agora fazer faculdade de psicologia, porque eu quero ser psicólogo. Eu basicamente quero seguir agora essa área, e é essa área que agora eu quero pra mim, eu quero pra minha vida, e eu já pensei muito e tal, e é isso aí, mano. A área que eu quero seguir agora é psicologia, então eu pretendo realmente abandonar a enfermagem pra poder começar a seguir agora essa nova área, que é a área de psicologia, que é realmente a área que eu quero fazer. Então, muito provavelmente, logo eu pretendo fazer faculdade de psicologia, que é a área que eu realmente quero seguir e quero começar trabalhando e tal. Renato Alves, para você, quem teve uma evolução melhor em Dragon Ball? Vegeta ou Goku? Cara, depende, mano. Tu tá falando de que tipo de evolução? Porque se tu estiver falando em evolução de poder, aí Goku. Agora, se tu estiver falando em questão de personagem e tal, tipo personalidade e tudo mais, aí é o Vegeta. E tem mais uma. O que você tá achando do remake de Dragon Ball Super? Pô, eu basicamente já falei, né, no meu vídeo anterior e tal, mas, né, só dando uma pequena resumida, eu achava que seria uma bosta, tipo, uma bosta imensa, sabe, gigantesca e tal, porque eu achei que seria basicamente um remake que iria adaptar o mangá de Dragon Ball Super. Mas, pelo que eu sei até então, esse remake primeiro, que não vai ser um remake do Dragon Ball Super, até então é um remake somente da saga do Bills, mas se chegar a ser, de fato, um remake de Dragon Ball Super, eu vou achar interessante. Por que eu vou achar interessante? Porque pelo que eu entendi, né, pelo que eu percebi e tal, das minhas pesquisas e tudo mais, parece que vai ser um remake que não vai ser nem muito igual ao mangá e nem muito igual ao anime. Porque ele vai meio que seguir as ideias originais do Akira Toriyama. Porque pra quem não sabe, o anime de Dragon Ball Super, ele tem mais ideias originais da Toei do que do Akira Toriyama, e o mangá ele tem mais ideias originais do Toyotaro do que do próprio Akira Toriyama. Pra quem entende a questão aí dos bolsos e tal, já deve entender basicamente como é que funciona isso. Então, basicamente, esse remake ele vai ter meio que mais da versão do Akira Toriyama do que a versão da Toei e a versão do Toyotaro. Ou seja, vai ser basicamente uma saga do Bills, só que versão Akira Toriyama. Então, vai ser interessante. Então, eu tô bem curioso pra isso. E só por conseguir 100% o anime e 100% o mangá, eu já tô feliz. Ainda acho uma merda? Ainda acho necessário? Sim, eu ainda acho uma merda e eu ainda acho super desnecessário. Mas, em comparação ao que eu achava que iria ser, mano, pra mim tá interessante, mano. Tá interessante. Então, no momento, eu acho que esse remake vai ser interessante. Desnecessário? Desnecessário. Mas interessante. Você acha que o certo é deles só mudarem a animação, mas deixar o roteiro igual a antes, ou também deles mudarem o roteiro junto com a animação? Cara, é aquilo que eu já falei, mano. Se eles forem realmente seguir 100% a ideia do Akira Toriyama, então também tem que mudar um pouco o roteiro. Porque o Akira Toriyama ele tem uma visão totalmente diferente da do Toyotaro e da Toei. Então, se realmente vai ser uma versão mais fiel, aos esboços do Akira Toriyama, ao que o Akira Toriyama mais queria de fato, então tem que mudar o roteiro. Tem que mudar o roteiro e mudar a animação também, né? Porque a animação realmente ela tá muito ruim na saga do Bills e tal. Ela não tava isso tudo que o pessoal fala, isso aí foi realmente mais no episódio 5. Nos outros episódios até que tava ok a animação. Mas é isso, mano. Então, mano, se é um remake, tem que mudar, né, mano? Então, que mude de roteiro, que mude de animação. E é isso, mano. Só espero que eles não sigam 100% o anime e 100% o mangá. Eu quero realmente que seja uma coisa que pelo menos seja nova. Que realmente traga alguma coisa nova e que não seja só mais do mesmo do que a gente já viu e do que a gente já sabe. Nossa, então é isso, galera. Acho que a gente vai ficar por aqui. Minha garganta já tá basicamente doendo. Esse vídeo já ficou pra caralho. Mas é isso aí, mano. Então esse aqui foi o especial de 1000 inscritos. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Eu espero que eu tenha respondido o máximo de perguntas possíveis. E eu espero que eu tenha respondido bem e tal. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. E é isso aí, mano. Eu vou finalizar por aqui porque, né, o vídeo tá longo pra caralho. E porque eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar. Então é isso aí. Parabéns aí aos 1000 inscritos do canal. E é isso aí, mano. Um coisinho aqui dando tchau aí pra vocês. E não esqueçam, tá? Não esqueçam que essa aqui e sempre vai ser a melhor saga de Dragon Ball Super de todos os tempos e ninguém vai poder mudar isso. E se você discorda, você está errado. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é PJ e hoje estamos aqui, galera, trazendo mais um vídeo. Só que dessa vez eu decidi fazer um vídeo aqui meio que diferente, porque dessa vez não vamos ter nenhuma gameplay.
E como vocês podem ver aí, né, eu tô até aí num painel, né, do canal, porque hoje a gente meio que vai fazer uma coisa bem legalzinha que eu queria muito fazer. Eu queria fazer desde sempre, só que eu nunca tive tempo bastante para fazer isso, que é simplesmente, basicamente, reagir, né, à minha história, né, a história desse canal e ver todos os vídeos que eu fiz e trouxe aqui até hoje, mano. E, mano, eu queria muito fazer isso porque o canal, ele tem aproximadamente 53 inscritos, como vocês podem ver. É um número muito pequeno, mas, mano, pra mim, velho, na moral, só pra você ter uma noção, quando eu criei esse canal, eu não esperava que ele passasse nem de 20 inscritos. E ele chegou a 53 inscritos, mano. Sério, eu tô muito feliz mesmo. Tanto que eu queria até fazer um especial de 50 inscritos. Só que quando eu ganhei 50 inscritos, era aquele momento lá do canal onde ele ficou muito tempo parado. E, mano, na moral, esse vídeo aqui, mano, pra mim é um vídeo mais importante desse canal. Sei que talvez não tenha muita view e tudo mais. E, enfim, mano. Bom, hoje a gente vai ver aqui a história desse canal. A minha história, a história do meu trabalho. Porque, pra quem não sabe, eu trabalho no YouTube e tudo mais. E é isso, mano. Aí assim termina a história do meu canal, mano. E, mano, é isso, galera. Esse aqui foi o vídeo. Essa aqui foi a história do meu canal, a história do canal FJX10 Games. E, mano, eu fico muito feliz com o resultado. Eu fiquei muito feliz com o que eu consegui hoje em dia. Eu sei que o meu canal, hoje em dia, ele tá uma bosta. Ele não, vocês viram, né, que ele tá com muito pouco like, muito pouco view. Quase ninguém vê mais os meus vídeos. Tanto que esse meu vídeo aí recente que eu fiz, ele não teve nenhuma view ainda. Mas eu não tô triste. Eu tô feliz porque, mano, é a minha história, mano. 2 anos. Eu trouxe vários vídeos aqui. É a minha história aqui no YouTube. E para canais pequenos como eu me sinto orgulhoso, porque, como eu já falei, eu nem criei o canal pensando em fazer sucesso, nem nada do tipo. Eu criei só pela zoeira. E só de eu saber que em alguns vídeos eu consegui fazer muitas pessoas felizes, consegui fazer muita gente rir, pra mim já vale muito mesmo. E vou continuar postando, eu não vou desistir do canal. Não interessa quando ele esteja caindo, eu não vou desistir. Porque é conseguindo, é com esforço, é com dedicação que a gente consegue. Então, mano, muito obrigado. Se você está vendo esse vídeo, por favor, deixa o like, porque é muito importante pra mim. É muito importante que muita gente veja esse vídeo, porque é um vídeo onde eu falo do canal em si, do canal FJX10 Games. Eu tenho muito orgulho do que eu fiz, do que eu conquistei, junto com Sacola, com os meus amigos e entre muitas coisas. Então, basicamente isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Os próximos vídeos vão sair, tá? Então, pra quem ainda gosta do meu canal, continua aí, tá? Não esquece de deixar sempre o like, porque ajuda muito. Comenta, por favor, mano. Comenta, porque o seu comentário ajuda muito, mano. Ajuda muito mesmo. Porque o YouTube hoje em dia tá uma bosta, mano. O YouTube hoje em dia tipo, mano, eu acho que o problema não é nem os meus vídeos. Eu acho que o problema é o YouTube, gente. O YouTube, ele tá uma merda. Até canal grande, canal de sucesso, tá tendo problema no YouTube. Tá tendo problema com view, tá tendo problema com like, tudo por causa da porra da política do YouTube, que tá uma merda. Tanto que eu sempre tomo direitos autorais do meu vídeo. E, mano, os meus vídeos ainda não estão monetizados, eu não tô ganhando nada pelos meus vídeos, eu tô trabalhando e editando só por editar. Mas eu tô gostando, eu tô feliz, eu tô contente porque eu tô fazendo o meu trabalho. Então basicamente é isso, galera. Desculpa se esse vídeo aqui ficou muito longo. Eu acho que eu falei demais, minha garganta tá até doendo aqui, mas é isso. Essa aqui foi a história do meu canal, a história do canal FJX10 Games. Muito obrigado a todos que me apoiaram até hoje, que me acompanharam nessa minha jornada aqui no YouTube. Eu espero que vocês continuem me apoiando, vejam os vídeos, deixem um like, comentem, porque é muito importante. E é isso aí. Eu não sei se um dia eu vou chegar a ter muitas vezes muito sucesso. Basicamente não. Mas tamo indo, velho. Tamo indo. Trabalhar no YouTube não é fácil. Eu sei. Eu me dediquei a isso. Tô trabalhando até hoje. Mas eu espero que vocês gostem. Não perguntar os vídeos do Sacola que ele vai postar. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Falou. Foi.